Vamos resolver mais um problema envolvendo aí a primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado. Dessa vez a gente tem um tanque com 150 litros de CO2 a 20 graus Celsius e 800 kPa. Ele pede para determinar a quantidade de calor transferida e a temperatura após o tanque ser aquecido até a pressão interna até que a pressão interna se torne 1 MPa, utilizando na letra A as tabelas de propriedades termodinâmicas, na letra B o modelo do gás ideal em calores específicos na pressão e temperatura padrão, e na letra C o modelo do gás ideal em calor específico constante na temperatura média, né? Então vamos, para resolver esse problema, lançar a mão da minha primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado, onde a gente tem aqui a variação da energia interna e o calor menos o trabalho. Esse processo aqui, um tanque, ele vai ser aquecido, mas o volume do tanque não vai aumentar significativamente. Ele pode até dilatar, mas isso não vai ser significativo, né? Então eu tenho um processo a volume constante. Processo a volume constante, a gente sabe que o trabalho é zero, né? Então meu calor vai ser igual à variação de energia interna, né? Posso escrever em função das energias internas específicas, né? Então U2 menos U1, U2 é energia interna final e U1 energia interna inicial. Então na letra A gente vai obter as propriedades da tabela, né? Então se eu pegar a tabela para o CO2, vamos primeiro aqui na tabela de saturação. Nós temos que aqui 800 kPa vai estar próximos aqui de uma temperatura de menos 46. Como ele falou que a gente tem CO2 a 800 kPa e 20 graus Celsius, significa que ele está superaquecido, né? Então na tabela do falando por superaquecido, nós temos aqui a 20 graus Celsius, 800 kPa. Nós vamos ter então 0,6623 de volume específico e 328,73 de energia interna. Bom, para a gente calcular a nossa massa, então, é só a gente lembrar que a relação entre o volume e o volume específico, né? Isso nos vai dar 150 litros. É a mesma coisa do que 0,150 metros cúbicos, né? Uma vez que 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Isso nos dá, então, 2,26 quilogramas. Ok? Bom, o meu processo de aquecimento ele vai acontecer volume constante. A nossa massa também se conserva, uma vez que esse tanque está fechado, né? Então, se a minha massa e o meu volume se conservam, o meu volume específico se conserva. Então, para mim achar as propriedades finais, eu preciso procurar nessa pressão de 1 MPa esse volume aqui de 0,06623. Como o meu tanque está sendo aquecido, ele só pode continuar no estado de vapor superaquecido, né? Já estava superaquecido, só pode continuar em vapor superaquecido. Então, 1 MPa, a gente tem então 0,6623, vai estar entre 80 e 100 graus Celsius, então eu vou ter que interpolar aqui esses dois valores, né? Para mim encontrar quanto que vale a minha temperatura e quanto que vale a minha energia interna. Então, interpolando ali na tabela, eu encontro que a minha temperatura vale 87 graus Celsius, arredondando, e o meu U2 vai 375,61.
Bom, posso calcular então quanto que vale o calor. O calor vale então 2,26 vezes o U2, que é 375,61, menos o 1, que é 328,7. Nós temos aqui quilojoules por quilograma vezes quilograma, né? Essa resposta nossa vai ser em quilojoules. 106 quilojoules. Ok? Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele pede, então, para a gente considerar agora calores específicos constantes, o modelo do gás ideal e temperatura padrão. Então, para a gente calcular, então, usar o nosso modelo do gás ideal, nós vamos precisar, então, consultar as nossas tabelas de propriedades para saber quanto que vale o R, né? O R, que é a constante do gás, para o CO2, dióxido de carbono, vale então 0,1889. E nessa tabela aqui a gente também encontra o CP nas condições de padrão, que é 25 graus Celsius e 100 kPa. O CO2, então meu CP aqui vale 0,842. Então vamos transferir isso aqui para o papel. Então tem que o R vai valer 1889 quilojoules por quilograma Kelvin. E o meu CV, na verdade eu vou precisar do CV. Então CV dióxido de carbono é 653. Ok? Bom, para mim calcular quanto que vale a temperatura final, né? Então eu vou usar o modelo do gás ideal. O modelo do gás ideal a gente pode escrever como PV igual a MRT, né? O SR está aqui. A massa é constante, o volume é constante, então eu posso colocar tudo que é variável para o lado direito e tudo que for constante para o lado direito. Então eu tenho pressão e temperatura varianos e a massa, o R e o volume constante. Isso aqui a gente pode ser escrito como P1, T1 é igual a P2, T2, né? Ok? Bom, o nosso... podemos calcular T2. Minha temperatura 2 vai ser, colocando ali em evidência, né, o P2 sobre P1 vezes T1. Quando eu uso o modelo do gás real, eu preciso usar Kelvin para a temperatura. Então, nós temos aqui 1000 por 800 kPa vezes 20 mais 273. Tá. 366,25 Kelvin, que é igual a 93,25 graus Celsius. Ok? Posso calcular a massa. Então, daqui, se eu quiser calcular a massa, é só colocar a massa em evidência. Vai ser o PV dividido pelo RT. Nós temos inicialmente 800 kPa vezes 0,15 metros cúbicos dividido por 0,1889 quilojoules por quilograma Kelvin, vezes a minha temperatura, que é 20 mais 273. Então, a massa ali calculada pelo modelo do gás ideal, 2,17 kg. Ok? Bom, por último,
Para a gente calcular na letra B aqui o calor, né, eu vou lançar a mão então da relação do CV. CV então é o ΔU, ΔT, que se eu colocar aqui o ΔU em evidência e substituir nessa equação, eu posso escrever que vai ser MCV ΔT, ok? Então, meu calor vai ser igual a 2,17 kg vezes 0,653 joules por quilograma Kelvin vezes 93,25 menos 20. Okay? Isso nos dá, então, 103,8. Ok? 103,8 dá uma diferença de 2%, em relação a esse valor aqui calculado pela tabela, que é o valor que a gente assume mais correto. Ok? Bom, na letra C ele pede para a gente calcular então calores específicos na temperatura média, né? Então, primeiramente, na letra C, eu vou ter que calcular então a minha temperatura média. Então, aqui na letra C, a minha temperatura média vai ser igual. Aqui eu tenho, então, para a letra C, as mesmas propriedades, então, aqui. O modelo do gás ideal vai ser a mesma, né? Então, eu vou encontrar a mesma temperatura, né? Então, minha temperatura média vai ser 93,25 mais 20 por 2. Dá 56,62. Então, eu preciso avaliar o meu CV a 56 graus, 625, ok? Para isso, então, nós vamos lançar a mão de uma outra tabela de propriedades termodinâmicas. É a tabela agora de calor específico para a pressão constante para vários gases, né? Evidentemente, aqui a gente tem o CP. Porém, a gente tem uma relação entre o CP e o CV. Vamos avaliar, então, primeiro o CP. Então, o CP do CO2, a gente vai ter os seguintes coeficientes, né? Aqui mostra como é que a gente escreve a nossa equação, né? Então, a gente vai ter um polinômio com a temperatura. E aqui está o coeficiente C0, C1, C2, etc. Colocando aqui no papel, então o nosso CP vai ser igual a 0,45 mais 1,67 θ menos 1,27 θ ao quadrado menos mais 0,39 θ terceira. Então, esses coeficientes estão tabelados aqui e o polinômio está aqui em cima. Então, cada coluna é um coeficiente por um gás diferente. Bom, o θ é a temperatura em Kelvin dividido por 1000. Então, meu θ vai ser 273 mais 56,625 dividido por 1000. Nós achamos um θ, então, de 0,329. Ok? Se eu substituir naquela expressão ali, né? Então, meu CP vai dar.
Eu acho um CP, então, de 0,877. Ok? A gente tem uma relação entre o CP e o CV para um gás ideal, né? Para um gás ideal, nós sabemos, então, que o CP é igual ao CV mais o R. Então, meu CV, seu CP menos o R, então vai ser 0,877 menos 0,1889. Meu CV vai ser 0,877 menos 0,1889 a 0,688, que é um pouco diferente ali do 0,653 que nós achamos na questão anterior. Vamos então calcular agora usando essa expressão aqui que a gente usou na anterior, só que agora com o novo CP. Então, a nossa massa é a mesma, foi calculada pelo modelo do gás ideal. Meu CP é 0,688 e eu tenho 93,25 menos 20. A temperatura também foi calculada pelo modelo do gás ideal. Então, vamos dar só o final aqui. Então, meu calor vai ser 2,17 vezes 0,06. Isso dá então 109,36 kJ. Isso dá um erro aí de 3%. Okay? Então a gente tem aí os valores bem próximos, né? Uma vez que essa região aí onde que a gente está trabalhando é uma região onde o modelo do gás ideal funciona bem. Funciona bem porque a gente tem pressões baixas, relativamente baixas, se comparado com a pressão crítica, e temperaturas relativamente altas, se comparado com a temperatura crítica. Ok? Até a próxima.